Para manter o crescimento econômico, o governo teve que desenvolver algumas políticas públicas internas em meio à crise mundial. Ou seja, o governo não poderia ficar parado vendo o mundo se acabar, países entrarem em grandes recessões econômicas. O Brasil já tinha uma economia extremamente frágil, né, porque as reservas brasileiras são muito pequenas em comparação a países de grande desenvolvimento econômico, né? Então o governo tinha que fazer alguma coisa para que o Brasil não parasse de crescer, né? Ou então para que, por exemplo, empresas não fechassem, para que pessoas não perdessem o seu emprego. Então o governo tinha que se mover de alguma forma, né? Então o que foi que o governo fez? Que a gente tem aqui um quadrinho para a gente analisar quais foram as atitudes que o governo brasileiro nesses anos ele começou a tomar, né? Então uma das primeiras funções ou a primeira atitude que o governo tomou nesse período de grande recessão econômica foi a concessão de subsídios a grandes empresas através de investimentos do BNDES. O que quer dizer essa concessão de subsídios, né? O governo começou a ajudar financeiramente a grandes empresas nacionais para que essas grandes empresas elas permanecessem com seus funcionários ou então começassem a desenvolver algum tipo de economia em outros países, comprassem empresa em outros países para que aquela empresa ela se internacionalizasse, ou seja, que ela crescesse internacionalmente. Então, conceder subsídios é dar dinheiro, emprestar dinheiro para que aquela empresa cresça, né, no campo nacional ou também internacional. Logicamente, se a empresa for brasileira. O segundo contexto que o Brasil, ou que a política pública interna do Brasil fez, foi a desoneração fiscal. A diminuição ou então o perdão temporário de alguns impostos para determinados segmentos de indústrias na sociedade. Ou seja, quais são as indústrias que foram mais beneficiadas nesse período, nos anos 2014? Foram as indústrias automobilísticas e as indústrias eletrodomésticas. O que foi que o governo fez? Ele deu subsídios, deu também a chamada desoneração fiscal, ou diminuiu o imposto, ou então não cobrou algum tipo de imposto por um determinado período. Para quê? Para que a população o imposto daquele produto fosse diminuído. Então, consequentemente, lá na loja, quando ele chegasse na loja, o valor daquele produto estaria bem mais barato. E assim, o comprador teria mais condições de adquirir aquele produto. Isso aconteceu muito nesse período em carros, né, nas empresas automobilísticas e também nas empresas de eletrodoméstico. Nesse período, o brasileiro começou a comprar muito eletrodoméstico, né, a renovar os seus eletrodomésticos, porque o preço realmente diminuiu no comprador final. Por quê? Porque o governo deu subsídios para que as indústrias diminuiu o número de impostos ou conteve o número de impostos por um determinado período, para que aquele produto, quando chegasse no consumidor final, chegasse mais barato, né? Então, a consequência foi a diminuição. Isso tudo, essa política pública interna, teve uma reação, né? O governo, como eu disse para vocês, ele não tinha dinheiro, não tinha fundo para financiar todo esse subsídio, toda essa concessão. Então, ele tinha que tirar dinheiro de algum lugar para financiar toda essa política pública, né? Então, toda a sua ação tem sua reação. Qual foi a consequência de financiar tantas empresas públicas e privadas para o crescimento econômico, né? A consequência foi a diminuição da arrecadação de impostos. Ora, se o governo federal deixou de arrecadar imposto, deixou de cobrar subsídios, começou a ofertar a chamada desoneração fiscal, o que vai acontecer? Ele deixa de arrecadar impostos, né? Então, se o governo deixa de arrecadar impostos, ele vai deixar de pagar alguma dívida pública ou então vai deixar de financiar algo do qual ele já financiava, né? Então, sendo assim, o governo brasileiro, entre os anos 2011 e 2015, ele deixou de arrecadar mais de 342 bilhões de impostos, ou seja, faltou para os cofres públicos, nesses aninhos aí, 342 bilhões de impostos. Eu não sei se vocês sabem, mas no final das contas, quem paga essa dívida somos nós, pagadores de impostos, né? Os bancos, eles não deixam de receber, o desenvolvimento econômico tem que acontecer, as políticas públicas e as políticas de assistência social, como escola, hospitais,
todo tipo de política pública, crescimento de estradas, financiamento desses hospitais precisam acontecer, né? Então, o governo ele teve que dar os seus pulos para que realmente, consequentemente, isso não chegasse a virar uma bola de neve. Mas foram 342 bilhões de impostos em dinheiro que não foram recebidos através do governo federal por meio dessas concessões. E no final das contas, sempre sobra para nós que somos pagadores de impostos. Consequentemente, surtiu efeito para nós, né? As pessoas que ao longo do tempo vão pagando suas energias, suas águas, seus produtos, os alimentos, e que a gente começa a perceber que ao longo dos tempos, esse valor desses produtos eles vão aumentando com o passar do tempo. A dívida chegou, né, no nosso dia a dia. Então, cada vez que o governo ele dá alguma concessão, quando ele dá algum subsídio, consequentemente, se não há um grande desenvolvimento econômico e uma política pública bem pensada, no final das contas, vai chegar no nosso bolso. Nós é que vamos ter que pagar aquela conta. É aquela velha história. O governo ele dá com a mão, mas tira com a outra. Bom, pessoal, então, como eu estava dizendo, o governo ele teve que criar alguma política pública. Só que a política pública que o governo criou para evitar com que o Brasil sentisse a crise econômica foi uma furada, né? Porque no final das contas a gente teve que pagar a conta, né? Por meio disso, o governo ele criou um enorme déficit orçamentário, ou seja, o Brasil estava gastando mais do que arrecadando. É a mesma coisa na sua casa, quando seu pai ganha R$2.000 e gasta R$3.000 por mês, né? Então, vai ter que arrumar dinheiro de alguma cor, de algum lugar para poder pagar aquela conta. E a partir disso, não sei se vocês já ouviram falar, foi mais ou menos nesse período, nos anos 2010 a 2015, que a nossa presidenta, né, a Dilma Rousseff, estava no poder. E no ano de 2014, ela foi investigada por cometer as chamadas pedaladas fiscais, né? O que são essas chamadas pedaladas fiscais? A presidenta Dilma Rousseff ela estava fazendo uma manobra fiscal. Como era essa manobra fiscal? Vamos dar um exemplo? Quem paga a chamada Bolsa Família? É a Caixa Econômica Federal, né? Não é a Caixa que dá o dinheiro todo mês para que aquelas famílias recebam Bolsa Família. Não é a Caixa. Quem dá o dinheiro é o governo federal. O governo federal pega o dinheiro, manda para a Caixa e a Caixa paga os beneficiários desse programa do governo, desse programa social. Ou seja, então o que acontece? O governo federal não estava repassando o valor para a Caixa Econômica, né? Ou então estava passando um valor X que não era o valor total do pagamento, por exemplo, do Bolsa Família. Então, o que a Caixa fazia? Tirava do próprio dinheiro, o governo ou o banco tirava do próprio bolso o dinheiro e pagava, né, para o beneficiário do Bolsa Família. E no final do dia, ou no outro dia, ou então em alguns dias, ou então em determinado período do mês, o governo federal ressarcia esse valor. Até aí tudo bem, isso acontece muito no governo, né? O banco ele não vai parar, ele está pagando e o valor que foi repassado pelo governo federal acabou naquele dia, ele vai parar de pagar a pessoa beneficiária. Não, isso não pode acontecer. Então, o que vai acontecer? Ele vai pagar do próprio bolso e no final do dia, digamos que ele vai receber do governo federal. O que acontece? A presidente Dilma Rousseff não estava ressarcindo o banco através dessa manobra fiscal, ou seja, não estava repassando o valor que o banco estava tirando do próprio bolso para poder pagar os beneficiários, um exemplo do Bolsa Família e outros tipos de políticas públicas que existiam naquele determinado período. Essa prática, chamada de pedalada fiscal, é uma prática comum nos governos. O que não é comum é o governo federal não repassar o valor que foi emprestado pelo banco ou pelos bancos. Então, a partir desse processo, a Dilma Rousseff, ela foi para o governo federal, não em si ela, mas o governo federal foi responsabilizado pelas chamadas pedaladas fiscais, ou seja, a Caixa Econômica Federal processou o governo federal para que ele ressarcisse o valor do qual o governo federal estava devendo. Através desse processo, a presidente da época era Dilma Rousseff. No ano 2014 ao ano 2015, ela foi investigada por essas pedaladas fiscais e, no final das contas, ela sofreu o processo de impeachment, do qual a gente já sabe.
Esse não foi o único fator que fez com que a Dilma sofresse o processo de impeachment, não foi, né? Na época existiam vários outros fatores, questões políticas e não só econômicas envolvidas no meio, para que então a Dilma Rousseff perdesse o seu cargo de presidente da República. Bom, então no ano de 2015, né, 2014, 2015, associado à crise econômica mundial que o Brasil já estava vivendo, associado também a uma crise política muito grande envolvendo o governo federal, também o que a gente estava passando pelo Brasil? Investigações de corrupção que atingiram várias personalidades políticas e também privadas de proprietários de grandes empresas internacionais que atuavam também no Brasil. Esses processos de investigação foram conhecidos como Lava Jato, né? E esses processos de investigação acabaram culminando na prisão de vários líderes políticos na época até do governo federal. E um desses líderes políticos foi o ex-presidente, né, Luiz Inácio Lula da Silva, né, o Lula. Ele foi acusado em várias instâncias e juizados e tribunais por realmente também estar envolvido em casos de corrupção. Não só ele, mas também pessoas de outros partidos e também outras pessoas que faziam ou então estavam no próprio partido político dele. Não só pessoas que faziam parte de partidos políticos, mas também donos de empresas privadas que mantinham relacionamentos econômicos, como é o caso da Odebrecht, também foram presos e julgados e condenados também por corrupção. Então, nós tivemos 3 crises econômicas muito grandes. Nós tivemos uma crise econômica internacional, nós tivemos uma crise econômica interna gerada por uma crise econômica internacional e associado a isso nós tivemos uma crise política muito grande que acabou culminando ao impeachment da Dilma Rousseff, ou seja, ela teve que sair e no lugar dela, na presidência da República, assumiu o seu vice, que foi o Temer. Pessoal,